Eram 8 horas quando desembarcamos. Caminhamos alguns momentos pela orla, aproveitando o crepúsculo, e depois seguimos para a pousada, de onde contemplamos a bela vista do lago, das matas e das montanhas, que envoltas em escuridão ainda mostravam seus perfis negros. O vento, que quase cessara ao sul, agora soprava com grande violência a oeste. O movimentado firmamento refletia-se nas águas do lago, ainda mais agitado à medida que as ondas começavam a se agitar. De repente caiu uma forte tempestade. Eu mantive a calma durante todo o dia, mas assim que a noite turvou a forma das coisas, 1000 medos me assaltaram. Alerta e cheio de ansiedade, segurava na mão direita uma pistola que havia escondido no peito. O menor ruído me aterrorizava, mas decidi que venderia caro minha vida e que não abandonaria a luta que estava por vir, até que meu adversário ou eu caíssemos. Elizabeth observou minha agitação e silêncio por algum tempo. Finalmente ela disse: "O que te preocupa, meu querido Victor? O que você tanto teme?" "Paciência, minha querida, paciência", respondi. "Depois desta noite, o perigo terá passado, mas esta noite é terrível, muito terrível." Uma hora se passou nessa inquietação. De repente, pensei em como a briga, que eu esperava a qualquer momento, seria assustadora para minha esposa. Implorei que fosse para a cama, preparado para não me juntar a ela, até saber as intenções do meu inimigo. Fiquei sozinho e continuei por algum tempo, andando pelos corredores da casa, examinando cada canto que pudesse servir de esconderijo para meu adversário. Mas não descobri nenhum vestígio dele, e eu estava começando a pensar que alguma oportunidade providencial havia intervido para impedi-lo de cumprir sua ameaça, quando ouvi um grito estridente e chocante. Veio do quarto, onde Elizabeth estava descansando. Quando ouvi isso, compreendi a verdade chocante e fiquei paralisado. Senti o sangue correndo em minhas veias e queimando nas pontas dos dedos. Um momento depois, ouvi um novo grito e corri em direção ao quarto. Meu Deus, como não morri então? Porque estou aqui, narrando a destruição da minha maior esperança e a morte da mais pura criatura. Ela estava deitada sem vida na cama, a cabeça inclinada para o lado, as feições pálidas e convulsionadas, meio escondidas pelos cabelos. Onde quer que eu vá, vejo a mesma imagem: os braços exângues e o corpo inerte, jogado no leito nupcial pelo seu assassino. Como eu poderia ver isso e continuar vivendo? Quão tenaz é a vida e como ela se apega aos que mais a desprezam. Num instante, perdi a consciência e caí no chão. Quando acordei, me vi cercado pelas pessoas da pousada. Seus rostos mostravam um terror indescritível, mas seu medo não passava de uma paródia, uma sombra dos sentimentos que me oprimiam. Escapei para o quarto, onde jazia o corpo de Elizabeth, meu amor, minha esposa tão querida e reverenciada, ainda viva alguns momentos antes. Ela não estava mais na posição em que eu a encontrara. Sua cabeça estava agora apoiada em um braço e seu rosto e pescoço estavam escondidos por um lenço, e podia-se acreditar que estava dormindo. Corri em sua direção e abracei ardentemente, mas a quietude mortal e a frieza de seus membros revelaram que o que eu segurava em meus braços não era mais Elizabeth, que eu tanto adorava. Os horrendos sinais do ser diabólico podiam ser vistos em sua garganta, e nem ao menos suspiro saía de seus lábios. Quando me inclinei sobre ela, em desespero agonizante, olhei para cima. Uma espécie de pânico tomou conta de mim quando o pálido luar iluminou a sala, pois as venezianas
que antes estavam fechadas, estavam agora abertas. Com inexprimível horror, vi o rosto odiado e repugnante do monstro espreitando por uma das janelas. Ele sorriu zombeteiramente enquanto apontava o dedo imundo para o cadáver da minha esposa. Corri até a janela e, tirando uma pistola do peito, atirei. Mas ele se esquivou da bala e, fugindo do local, à velocidade da luz, mergulhou nas águas do lago. O barulho do tiro atraiu pessoas para a sala. Indiquei o local onde ele havia desaparecido e o seguimos de barco. Até lançamos redes, mas tudo em vão. Voltamos desesperados. Depois de várias horas, a maioria dos meus companheiros convencidos de que o fugitivo era uma invenção da minha imaginação. Após o desembarque, partiram em buscas nos arredores, organizando diversas patrulhas que se espalharam pelas florestas e vinhas. Eu não fui com eles, eu estava exausto. Um véu obscureceu minha visão e minha pele queimou com o calor da febre. Nesse estado, mal consciente do que tinha acontecido, deitaram-me numa cama, de onde olhei ao redor do quarto em busca de algo que havia perdido. Lembrei-me então que meu pai estaria esperando ansiosamente que Elizabeth e eu voltássemos e que agora eu teria que voltar sozinho. Esse pensamento trouxe lágrimas aos meus olhos e eu dei rédea solta ao meu choro. Meus pensamentos errantes foram de um ponto a outro, concentrando-se em meus infortúnios e no que os causou. Uma nuvem de descrença e horror me envolveu. A morte de William, a execução de Justine, a morte de Clerval e, finalmente, a de minha querida esposa. Eu nem sabia se o resto dos meus parentes estavam a salvo da maldade do vilão. Talvez meu pai já estivesse mexendo nas mãos assassinas, enquanto Ernest jazia inerte a seus pés. Esse pensamento me fez estremecer e me trouxe de volta à realidade. Levantei-me e decidi voltar imediatamente para Genebra. Não havia cavalos disponíveis e tive que atravessar o lago, embora o vento não fosse favorável e chovesse muito. Porém, mal amanhecia e eu podia contar que estaria em casa à noite. Contratei alguns remadores e eu mesmo peguei um dos remos, pois sempre notei que o exercício físico aliviava os sofrimentos do espírito. Mas a imensa dor que sofri e o excesso de agitação que sofria impediram-me de fazer qualquer esforço. Larguei o remo e, apoiando a cabeça nas mãos, abandonei-me à dor. Quando olhei para cima, vi os lugares que me eram familiares desde os tempos distantes da infância e que ainda no dia anterior eu havia contemplado com o que agora não passava de uma sombra e uma memória. Eu chorei amargamente. A chuva parou por alguns momentos e vi os peixes brincando na água, exatamente como haviam feito algumas horas antes, sob o olhar de Elizabeth. Não há nada tão doloroso para a mente humana como uma mudança repentina e profunda. O sol pode brilhar ou as nuvens podem escurecer o céu. Para mim, nada poderia ser como no dia anterior. Uma pessoa infame tirou todas as minhas esperanças de felicidade. Nunca terá havido uma criatura tão infeliz como eu. Um evento tão terrível é único na história do homem. Mas por que narrar os acontecimentos que se seguiram a esta tragédia? O horror preencheu toda a minha vida. Eu atingi o clímax do sofrimento e o que resta só pode aborrecê-lo. Um por um, aqueles que eu amava foram tirados de mim e fiquei sozinho. Já não tenho forças e explicarei o que resta da minha horrenda narrativa em poucas palavras. Cheguei em Genebra. Meu pai e Ernest ainda estavam vivos, mas o primeiro afundou-se diante da trágica notícia que trouxe. Como me lembro dele,
pai gentil. A luz fugiu de seus olhos, porque tinha perdido aquela que adorava, Elizabeth, sua sobrinha, mais que uma filha para ele, a quem ele amava com todo o carinho que sente um homem que, perto do fim dos seus dias, e tendo poucos seres a quem pode dedicar seu carinho, ele se apega com maior intensidade aos que ficam. Maldito vilão, que encheu seus cabelos grisalhos de tristeza e o fez morrer de dor. Ele não poderia viver sob o tormento dos horrores que se acumulavam ao seu redor. Ele sofreu uma hemorragia cerebral e morreu em meus braços alguns dias depois. O que aconteceu comigo então? Não sei. Perdi a noção de tudo e me vi envolta em correntes e escuridão. Sonhei às vezes com os amigos da minha juventude, perambulando por vales felizes e prados cheios de flores, mas eu acordei de novo e de novo na mesma cela. Seguiu-se a melancolia, mas aos poucos fui tendo uma ideia exata das minhas aflições e da minha situação, e finalmente fui libertado. Eles me consideraram louco, e como soube mais tarde, durante muitos meses, fiquei trancado numa cela solitária. Mas a liberdade teria sido um presente inútil se, ao recuperar a razão, eu não tivesse recuperado ao mesmo tempo o desejo de vingança. Enquanto recuperava a memória dos meus infortúnios, comecei a pensar na sua causa. O monstro que criei, o demônio miserável, que para minha ruína trouxe ao mundo. Ao pensar nele, uma fúria enlouquecedora tomava conta de mim, e então, desejando que ele caísse em minhas mãos, rezei para que ele caísse e que eu desencadeasse uma vingança imensa e mortal sobre sua cabeça infame. Minha raiva não foi satisfeita por muito tempo com desejos inúteis. Comecei a pensar em como poderia persegui-lo. Para tanto, um mês depois de ter sido libertado, procurei um dos juízes da cidade, dizendo-lhe que queria fazer uma acusação. Disse que conhecia o assassino dos meus familiares e que lhe implorei que exercesse toda a sua autoridade para ser parado. Ele me ouviu com benevolência e interesse. Tenha certeza, disse ele, que não pouparei esforços para encontrar o vilão. Estou muito grato a você, respondi. Ouça, então, a afirmação que vou fazer. É realmente uma história tão estranha que tremeria que você não acreditasse em mim, se não fosse pelo fato de que há algo nas verdades, por mais incomuns que pareçam, que obriga à convicção. Minha história é coerente demais para ser considerada um sonho e não tenho motivos para mentir. Assim, me dirigi a ele com voz calma, mas séria. Eu havia decidido perseguir meu destruidor até a morte, e esse propósito acalmou minha angústia e me reconciliou um pouco com a vida. Contei minha história de forma breve, mas firme e precisa, dando datas exatas e sem me desviar do assunto para lamentar os fatos. A princípio, o magistrado demonstrou total descrença, mas à medida que prosseguia, escutou com maior atenção e interesse. Houve momentos em que eu vi estremecer, outros em que seu rosto mostrava um vivo espanto, desprovido de ceticismo. No final da minha história, eu disse: este é o ser que acuso, e em cuja prisão e punição peço-lhe que exerça sua máxima autoridade. É o seu dever como magistrado, e acredito e espero que os seus sentimentos como homem não se recusem a cumpri-lo nesta ocasião. Estas últimas palavras provocaram uma notável mudança na expressão do magistrado. Ele ouviu minha história com aquele tipo de credulidade que as histórias de fantasmas e eventos sobrenaturais produzem. Mas quando lhe pedi que agisse oficialmente, ele tornou-se novamente desconfiado. No entanto,
ele me respondeu com moderação: ficarei feliz em ajudá-lo de qualquer maneira que puder. Mas o ser de quem você fala parece ser dotado de poderes que tornariam inúteis todos os meus esforços. Quem poderá perseguir um animal capaz de atravessar o mar de gelo, vivendo em grutas e cavernas, onde um ser humano jamais ousaria entrar? Além disso, já se passaram alguns meses desde que cometeu os seus crimes, e é impossível saber para onde fugiu ou onde se encontra atualmente. Não tenho dúvidas de que assombra o lugar onde estou, e ele deve ter se refugiado nos Alpes. Pode ser caçado como uma caramuça e destruído como uma fera feroz. Mas eu li seus pensamentos. Ele não acreditou na minha história e não tem intenção de perseguir meu inimigo e aplicar a punição que ele merece. Enquanto falava, meus olhos ardiam de raiva e o magistrado ficou assustado. Você está errado, disse ele. Farei tudo o que estiver ao meu alcance, e se conseguir capturar o monstro, saiba que ele será punido de acordo com seus crimes. Mas temo, pelo que você mesmo descreveu sobre sua resistência, que isso seja impossível e que, embora tomando as medidas necessárias, você deva resignar-se ao fracasso. Isso não é possível, mas nada que eu diga pode me ajudar muito. Minha vingança não é da sua conta, e, no entanto, embora reconheça nisso um vício, confesso que é a única e devoradora paixão do meu espírito. Minha raiva não tem limites. Quando penso que o assassino que lancei na sociedade ainda está vivo, você nega meu justo pedido. Só me resta um caminho, e de agora em diante me dedicarei, vivo ou morto, a conseguir sua destruição. Eu tremi ao dizer isso. Minha atitude devia exalar o mesmo frenesi e fanatismo arrogante que dizem ter tido os antigos mártires. Mas para o magistrado de Genebra, cujos pensamentos estão muito longe dos ideais e do heroísmo, esta grandeza de espírito deve ter sido muito semelhante à loucura. Ele tentou me apaziguar, como uma enfermeira faria com uma criança, e atribuiu minha história aos efeitos do delírio. Saí, tremendo e zangado, e retirei-me para pensar em outros meios de ação.